Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre a tragédia da Boate Kiss, que completa 10 anos. A tragédia da Boate Kiss completa 10 anos e as famílias das vítimas ainda cobram a justiça. O incêndio em 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, causou a morte de 242 pessoas. O júri popular que condenou os envolvidos no caso foi anulado e um novo julgamento ainda não está marcado. Os desdobramentos da tragédia que comoveu o Brasil em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o jornalista e escritor Vitor Borges. Ele tem um livro que fala justamente sobre a tragédia de Santa Maria, que está completando 10 anos. Vitor, olha, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, para falar sobre essa história triste de Santa Maria, num momento em que a gente reflete, principalmente falando sobre a justiça, né? Bem-vindo, Vitor. Muito obrigado pelo gentil convite a você e a toda a sua equipe e desejar também um feliz ano novo a toda a audiência da Jovem Pan. Ô Vitor, primeiro para a gente poder situar, né, o nosso ouvinte e espectador, o que te levou a escrever sobre esse tema? Você é do sul do país, você conhece alguém que infelizmente foi vitimado dessa tragédia ou é um assunto jornalístico obviamente relevante, talvez uma das maiores tragédias da história do Brasil, para que essa história nunca seja esquecida, essa história que está completando 10 anos. Vitor? Não sou da região sul, embora tenha muitos amigos de uma outra função que desempenho na minha vida, que é a parte de consórcios intermunicipais. Trabalhamos muito com cidades e os estados em nível nacional. Então, conhecendo um pouco da realidade do Rio Grande do Sul e também pelo senso jornalístico de entender que aquela tragédia, além disso que você ressaltou, poderia ser também um divisor de águas para o Brasil, especialmente a organização de eventos, eu quis fazer esse trabalho e com muita dedicação, com o apoio de todos os que participaram como fontes, dos pais, os familiares das vítimas, dos profissionais de direito que estiveram envolvidos e ainda estão nesse triste acontecimento, nós condensamos aquilo que encontramos no processo, nas fontes de pesquisa, neste livro chamado Santa Maria, a tragédia da Boate Kiss. Ô Vitor, o que você mais destaca para os nossos ouvintes espectadores quando esse fato faz 10 anos? Eu lembro que eu estava de plantão aqui na Jovem Pan, foi obviamente uma comoção, um domingo de manhã que a informação veio, porque a tragédia se deu de madrugada, e nesses 10 anos o que é possível ressaltar? A leniência da justiça, o que se pouco faz em relação a uma tragédia, porque na época todo mundo falou, todo mundo discutia. Eu lembro aqui em São Paulo, a prefeitura e também o governo de São Paulo mandaram os bombeiros fazerem vistorias em casas noturnas e aí o assunto passa, fica praticamente esquecido e nada muda, não é? O grande diferencial dessa história, Tiago, é que você tem em paralelo uma espera, uma expectativa pelo desfecho judicial do caso por parte especialmente dos familiares, e você tem do outro lado o rito do direito, que são os recursos, os processos, a forma como são conduzidas os depoimentos e as audiências, conduzidos os depoimentos e as audiências. Então, a resposta do tempo do direito não é a resposta do tempo que as vítimas e as famílias esperavam que esse caso tivesse. Até agora não tem um resultado final. Do ponto de vista da mudança da legislação, houve, de fato, no Congresso Nacional, aprovação de leis, inclusive, e os estabelecimentos, os lugares que fazem eventos, os organizadores de shows, por exemplo, passaram a ter que seguir um rito para poder conseguir a concessão de um alvará para a realização de festas e eventos mais severo, digamos, mais exigente, depois da tragédia da Boate Kiss, especialmente aqui com a questão das saídas de emergência, com o informativo do número máximo de lotação, com toda a expectativa de tempo que um corpo de bombeiros demora para poder fazer a vistoria e para poder conceder a licença para grandes eventos. Então, isso tudo teve uma mudança e um reflexo na sociedade brasileira. Então, eu destaco esses dois pontos. A expectativa diferente do tempo da resposta da justiça
por aquilo que esperam os familiares e, de outro lado, as alterações que para os empresários passaram a existir após esse evento. Agora, Vitor, em relação ainda aos efeitos da justiça, por que há essa leniência? Porque a justiça brasileira é demorada mesmo ou porque existem muitas dificuldades para se apontarem os culpados por essa tragédia? Se era a banda que estava tocando no momento, eles que acabaram usando aquele fogo de artifício, os donos da boate, a estrutura do local, até bombeiros, né, responderam criminalmente na justiça. O que é possível destacar em relação a isso? É um caso deveras complexo, Tiago. São muitas pessoas envolvidas, 242 que infelizmente não estão mais entre nós para participar desse momento, mais 600 feridos, né, de alguma maneira atingidos fisicamente pelo acontecimento. E também a parte judicial, ela não é fácil porque estão envolvidas duas figuras nesse caso. Os donos da boate, os músicos, eles tiveram deliberadamente a intenção e a indiferença, mostraram indiferença em relação à vida das pessoas, e aí se caracterizaria o que a gente chama no direito de dolo eventual, aquele que se assume o risco de produzir o resultado, ou eles tiveram uma culpa consciente, que significa o seguinte, que eles não quiseram o resultado morte das pessoas, mas digamos que eles foram desleixados, mas esse desleixo não significaria que eles teriam nas suas cabeças a intenção de matar as pessoas. Então, isso tudo, essa diferença, que é muito subjetiva, leva, de um lado, as pessoas para o procedimento do júri, se elas forem enquadradas no dolo eventual, ou leva para uma responsabilização que não é pelo júri, que é mais célere, que é, no caso, um homicídio, mas sem a intenção de acontecê-lo de fato, seria uma culpa consciente. Então, a penalização nesse caso, Tiago, é menor, o rito para as apurações também é diferente, de maneira que é um caso que tem essa zona cinzenta entre esses dois institutos. Isso foi o que permeou o debate jurídico o tempo todo, assim como aconteceu na boate Cromagnon, na Argentina, cerca de 8 anos antes, que praticamente repetiu e sucedeu o que aconteceu aqui no Brasil, na Boate Kiss. Então, essa dificuldade de se caracterizar ou não a intenção daqueles que promoveram esse ato, que lamentavelmente ocorreu com o incêndio da Boate Kiss, é que faz parte desse tempo do rito da justiça para conceder essa resposta à sociedade. Ô Vitor, você que pesquisou esse tema e continua até hoje acompanhando os desdobramentos, será que foi uma atitude impensada? Eles não imaginavam que pudessem provocar aquele incêndio sem proporção nenhuma, sem proporções que a gente já viu em outros momentos aqui no Brasil? Foi talvez um desleixo de uma pessoa só ou de toda a banda? É possível avaliar essa culpabilidade? Você precisa responder o seguinte: eles foram indiferentes à vida humana pela ganância ou pelo descuido? Eles foram indiferentes, sabiam que poderia acontecer o resultado e olha, vamos assim mesmo. Deixa tocar, vamos em frente, se acontecer, aconteceu. Esse é a indiferença que caracteriza o dolo eventual. Então, o que aconteceu? O Ministério Público e a polícia tentaram colher resultados e das ações no entorno dos eventos, daquilo que sucedeu historicamente durante os anos que a boate foi construída, as alterações que foram feitas na parte acústica, como foi feito esse trabalho de reforma. Então, eles começaram a tirar os elementos do entorno para mostrar que realmente houve indiferença por parte da banda e dos donos da Boate Kiss. Essa é a tese que eles apresentaram. Do outro lado, os defensores apresentaram a seguinte tese, que não foi indiferença por parte deles em relação à vida humana e, inclusive, citaram a mulher de um dos sócios que estava grávida dentro da boate.
que estava naquele dia. E se perguntaram, será que se ele tivesse sido indiferente, ele teria colocado em risco a mulher e o próprio filho que estava para nascer, um dos donos e sócios da boate? E aí os advogados respondem que não, que pode ter acontecido uma série de falhas, mas que não houve a intenção de indiferença da vida humana. Então esse é o grande debate. E ele é tão difícil, Tiago, de ser respondido, que suscitou dificuldades na Justiça em primeira instância, depois o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ficou dividido, foi um voto de diferença, e depois nas esferas superiores a mesma coisa, o debate sempre voltou. Mas para as famílias o que importa? Importa ter um resultado de justiça, importa de fato ter uma resposta. E os familiares entendem que os seus entes queridos não mais estando aqui, algo precisa ser feito de forma dura, para que o efeito pedagógico sirva, né, para o caso em tela. O que a gente viu, Tiago, de fato, quando fez as pesquisas, é que aconteceram algumas reformas na boate e dentro da prefeitura municipal também, que acabaram não observando os ritos de segurança que hoje nós sabemos que tem e que naquele momento foi, de certa forma, acelerada. E essas acelerações, esses descuidos, numa sucessão de eventos, acabaram por produzir esse resultado final. É como, comparando, acontece um desastre na aviação. É uma soma de consequências que levam ao resultado final. Então, nesse caso da boate também, eu consegui perceber, foi uma soma de situações que, infelizmente, aconteceu, o que a gente não esperava que jamais acontecesse no Rio Grande do Sul e nenhuma parte do Brasil. Sem dúvida. Estamos aqui com o Vitor Borges, que é jornalista e escritor, autor do livro Santa Maria, a tragédia da Boate Kiss. Bom, com agora esses 10 anos dessa tragédia, a gente costuma fazer alguns revisionismos, né? Essa entrevista é justamente para falar sobre esse caso. O seu livro, que foi lançado já há algum tempo, quem está nos assistindo está vendo a capa do livro, falando sobre a tragédia da Boate Kiss. E eu te pergunto, Vitor, o que mais te tocou na feitura desse livro? Porque você também conversa com familiares de vítimas, o que mais te chama atenção? Porque você tem toda a questão judicial, toda a questão da infraestrutura, a tragédia, o que se falhou, mas também tem um drama humano, né? São famílias que foram destroçadas e de uma cidade muito pequena, em que todos se conheciam, em que todos sabiam quem era a pessoa que infelizmente morreu ou não morreu nessa tragédia e que até hoje tem sequelas muitas vezes, não é? A conversa com os familiares realmente é tocante para qualquer jornalista, né, que tem que fazer a distinção do seu profissionalismo com o emocional de qualquer ser humano. Você precisa ser muito forte para poder fazer essa distinção e conseguir entregar o resultado para as pessoas que não estiveram naquele momento. No fundo, nós somos, digamos, o canal, né, Tiago? O jornalista é a testemunha ocular de muitas pessoas que não puderam estar lá e precisa, através do seu trabalho, compreender da maneira mais profissional possível, isenta possível, o que de fato ocorreu. Mas eu confesso para você que é uma dificuldade muito grande, porque é um momento da vida muito cruel, aquele que você inverte a lógica da vida, de um pai tendo que enterrar um filho. Ou, como aconteceu lá, um pai teve que enterrar 2 dos seus filhos. Então é muito difícil, muito triste, e é uma dor que se perpetua no tempo, porque ela nunca vai acabar. As famílias vão ter que conviver com esse luto eterno. E eu deixei um dos capítulos, inclusive, Tiago, para que os familiares pudessem escrever com as suas próprias palavras o sentimento que eles tinham em relação ao que aconteceu e como essa relação com os filhos que agora estão do outro lado, na outra dimensão, no credo que a gente acredita, na vida eterna, essas conversas e como eles continuam a ter essa memória dos seus filhos. Então nós franqueamos o último capítulo para que eles pudessem livremente escrever com as suas próprias palavras tudo aquilo que o coração deles estavam sentindo e transbordando. Depois eu fui à Argentina também, conceder entrevista para a TV daquele país, onde aconteceu, como eu disse a você, um caso muito semelhante. E a luta dos pais, o sofrimento dos pais, tanto da Argentina quanto do Brasil, por uma tragédia muito semelhante, é exatamente igual, Tiago. E a gente conseguiu ver um liame, inclusive, de solidariedade entre eles. Então, entre os dois países, entre as famílias desses dois acontecimentos, existe um sentimento de apoio mútuo e de amizade fraterna que, pela tragédia, infelizmente, os uniu.
Ô Vitor, acho que é importante falar qual é a união dessas famílias em relação à tragédia, porque a gente vem acompanhando nesses últimos dias, né, alguns protestos, algumas mobilizações em frente ao local onde funcionava a boate, com cartazes, protestos. Esse é um grupo que é unido e é um grupo que, já que é um grupo que se formou a partir dali, é um grupo que está mais forte para lutar contra a lentidão da justiça? Olha, Tiago, eu entendo que o papel da associação dos familiares da tragédia de Santa Maria é um papel que a sociedade precisa, de fato, admirar. Porque, além da dor que eles compartilham entre si, eles também têm lutado para que tragédias como aquela não se repitam no Brasil. Então, eles têm sido muito atuantes no diálogo com o Congresso Nacional, com as autoridades, né, do Poder Executivo, dos estados, do próprio governo federal, para que haja essas alterações no sentido de trazer a segurança para frequentadores de eventos e de lugares mais hermeticamente fechados, como era o caso da boate. Então, é uma atitude entre eles, um apoio mútuo que se construiu ali, inclusive com esse intercâmbio que eu digo a você, com os familiares também da tragédia de Cromagnon na Argentina, que contribuem para o avanço da nossa civilização no tocante à segurança das vidas das pessoas. Então, é o nosso aplauso, porque eles poderiam se fechar em copas e ficar apenas preocupados em responder, dar uma resposta para a própria dor que eles sentem no coração, aplacar as suas dores, buscar por indenizações, enfim, resolver os seus problemas sem ter essa preocupação de pensar na segurança das outras pessoas que moram no Brasil. Então, eles levam essas duas bandeiras de forma muito respeitosa e admirável. Ô Vitor, aqui em São Paulo, aliás, a cidade de São Paulo que completou aniversário, fez aniversário há poucos dias, a gente se lembra de algumas tragédias de São Paulo e a grande tragédia em relação ao incêndio do edifício Joelma, que muita gente morreu, enfim, né? E a partir daquele incêndio, houve uma mudança completa da vistoria dos bombeiros, da segurança dos edifícios, ou seja, foi uma tragédia, mas que a partir disso a segurança dos edifícios melhorou muito. Em relação à Boate Kiss, houve algum avanço? Você chegou a falar no começo da sua primeira resposta um pouco sobre o avanço, né, do que se alterou a partir disso. Agora, o que o Brasil pode pegar de exemplo, olhando 10 anos para trás, para a segurança de casas noturnas? E, felizmente, uma tragédia como aquela não se repetiu e esperamos que nunca mais se repita. Nesse caso do Joel e do Andraus, Tiago, em São Paulo teve uma grande avenida também, acho que foram 3 grandes incêndios, e eu tive a oportunidade, depois do livro da Boate Kiss, escrever um outro trabalho mostrando como os bombeiros e policiais no dia a dia são responsáveis por salvar vidas. E eu fiz a entrevista de um dos bombeiros que atuou nesses 3 grandes incêndios aqui no estado de São Paulo, no Joelma, no Andraus e nesse do Grande Avenida. E aí a gente viu por um outro lado, né, como é o lado do agente público, do bombeiro, que lida com situações como essa, como aconteceu lá na Boate Kiss também, mas já que você citou o edifício Joelma, que de fato houve os acontecimentos que mudaram a segurança dos prédios, ou pelo menos deveriam mudar, para proteger mais as pessoas, eu vejo que no caso da Kiss, vários estabelecimentos, inclusive aqui na capital São Paulo, passaram a ter alguns cuidados que são importantes, como, por exemplo, informar o número máximo de pessoas que ficam sentadas ou em pé dentro de um determinado local, uma sinalização muito contundente, muito clara, com luminosidade, inclusive, das portas de entrada e de saída, porque quando caiu a luz lá na Boate Kiss, em função do teto que pegou fogo, as pessoas perderam totalmente o senso de direção, porque a sinalização não era clara. E a grande maioria morreu sufocada porque não conseguiu sair, ou morreu pisoteada
por aqueles que conseguiram sair, mas infelizmente passaram por cima de outras pessoas que tropeçaram naquele 1 minuto e meio que sucedeu o momento da tragédia. Tem os vídeos, inclusive, na internet, é uma situação muito triste. Então, isso de fato tem sido observado, os bombeiros também têm acompanhado de uma forma mais detida e aumentando o rigor para a concessão desses alvarás. Lá em Santa Maria, uma das discussões, Thiago, foi exatamente como foram feitos os laudos dos bombeiros e como foi emitido esse laudo. Havia um processo simplificado para concessão de laudos e talvez essa simplificação também tenha colaborado para que acontecesse o que aconteceu lá na Boate Kiss. Eu digo a você que, pelo menos com os empresários que eu falo do ramo de organização de festas e eventos, eles sentiram que houve um aumento da dificuldade, do rigor para se conseguir alvarás para grandes eventos e grandes shows. Aqui em São Paulo, infelizmente, quem sabe que tem muitos lugares que funcionam sem nenhum tipo de alvará ou ainda o alvará ainda sendo analisado pelo poder público. Isso realmente abre brecha para que tenhamos irregularidades, não é, Vitor? Sim, e estão brincando com a vida das pessoas, né? Porque é aquilo que eu falei para você, tudo começa com a sucessão de fatos e de descuidos. Quando é a mesma coisa a pessoa que lida com o restaurante, com alimentos, ela precisa estar sempre de forma muito rigorosa, sabendo que aquele alimento tem que chegar de forma saudável para as cozinheiras, o preparo precisa ser avaliado, porque eles vão estar alimentando as pessoas e isso pode causar algum problema de saúde, alguma coisa nesse sentido. Então, o cuidado com quem trabalha com vidas humanas, ele precisa ser absolutamente redobrado, porque é fácil, infelizmente, de acontecer uma cadeia de sucessão de eventos que depois você não consegue reverter porque você não tem outra chance. A verdade é essa, não há chance para quem lida com a segurança da vida das pessoas. Ou é fazer da forma correta, ou é, infelizmente, jogar com um risco muito grande que pode causar situações lamentáveis e tragédias marcantes como esta. Tanto para os familiares, quanto também para aquelas pessoas que participaram, né, de algum momento, ali os donos da banda, os empresários, todos eles estão tendo que lidar com essas consequências e com o sofrimento mental que eles vão carregar para a vida toda. Então, é melhor fazer tudo de maneira correta, né, Thiago? Com segurança, para que não haja nenhum problema e que as vidas possam ser preservadas e os empresários também possam gozar, claro, do seu lucro, mas tendo a segurança de que estão fazendo o melhor para os seus consumidores. Ô Vitor, em relação aos bombeiros, né? A gente sabe que durante o processo de investigação, até logo no início, né, alguns bombeiros foram indiciados. Existe alguma suspeita em relação aos bombeiros? A gente sabe que é uma corporação muito admirada, né, em todo o Brasil. Todos os estados têm o Corpo de Bombeiros, uma corporação, repito, muito admirada, mas são até informações que surpreenderam na época de que os bombeiros estariam também sendo investigados pela conduta que tiveram naquele dia. Você apurou algum equívoco dos bombeiros e existe realmente uma investigação contra alguns integrantes da corporação na época? Sim, existiu, Thiago. Eles responderam na Justiça Militar, o comandante, né, do Corpo de Bombeiros e as pessoas que estavam ali mais próximas daquele sistema de concessão de alvarás tiveram responsabilizações, sim, inclusive do uso do fundo, né, que aparelha o Corpo de Bombeiros, a utilização da forma do dinheiro, como foi colocado, para compra ou não, reaparelhamento ou não do Corpo de Bombeiros de Santa Maria. Então, tiveram responsabilizações na esfera penal, criminal, da Justiça Militar para alguns oficiais, principalmente do Corpo de Bombeiros. Foram penas que depois foram convertidas em restritivas de direito, né? Eles não ficaram efetivamente presos, mas tiveram que fazer um acerto com a Justiça, sim. Tentou-se também averiguar a responsabilidade daqueles bombeiros que estavam em loco, que enfrentaram o incêndio naquele momento, Thiago, porque apontou-se a seguinte conduta.
Eles não estavam, porque eram vários deles muito jovens, estavam enfrentando uma situação daquela pela primeira vez, daquela dimensão, e vários integrantes que saíram da boate, integrantes daquele momento, daquela festa, se colocaram a quebrar paredes e entrar dentro da boate para ajudar os bombeiros a salvar as pessoas. Não foram impedidos pelos bombeiros de fazer esse salvamento, digamos, auxiliar. E isso não pode, pelo sistema militar, uma conduta dessa não poderia ser feita, porque só profissional que deveria estar atuando ali, uma vez que aquela pessoa que estava se propondo a ajudar também estava correndo risco de morte. Como aconteceu com um dos jovens, um jovem de 20 anos que salvou muitas vidas, mas na última viagem que ele fez para dentro da boate para retirar pessoas, ele morreu, infelizmente, vítima de sufocamento. Então, tentou-se responsabilizar esses bombeiros que estavam ali fazendo o socorro na hora, mas entendeu-se que eles estavam numa situação tão limite de estresse que, se eles não tivessem aceitado a ajuda das pessoas, um número maior ainda de indivíduos, de pessoas teriam morrido. Então, eles ficaram numa situação muito complexa perante ao julgamento e foram inocentados, esses bombeiros que estavam ali naquele momento difícil, né, de socorro às vítimas. Mas, de fato, na Justiça Militar, correram esses processos administrativos e penais, como eu acabei de citar para você. Ô, Vitor, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes espectadores em relação a indenizações, né? Até hoje ninguém foi praticamente indenizado. O que as famílias pedem e quais são as possibilidades de valores, né? A gente sabe que uma vida não pode ser mensurada com um valor financeiro, mas qual é a possibilidade das famílias terem indenizações? A gente se lembra, por exemplo, da tragédia da Chapecoense também, praticamente ninguém recebeu indenização nenhuma. São casos, claro, diferentes, mas em relação à tragédia da Boate Kiss, o que as famílias esperam para que a dor seja amenizada? Tem, claro, todo o processo penal, né, que a gente está acompanhando nos últimos 10 anos. E, claro, tem os processos de ordem civil, que são as responsabilidades civis, como indenizações, e também processos trabalhistas, né, porque nós tivemos pessoas que trabalhavam na boate e também perderam vidas. Então, as famílias desses trabalhadores estão acompanhando ações na área penal, na área de responsabilidade civil e também trabalhista. O que está sendo colocado ali, Tiago, é a indisponibilidade de bens, né? Principalmente dos empresários e dos donos da boate. Os músicos não eram músicos de uma banda, digamos, que faturasse um dinheiro muito alto, né, que ganhasse muito dinheiro. Muitos desses músicos, um inclusive que faleceu e os outros que tocavam e faziam o apoio administrativo, eles tinham outro trabalho durante o dia. Não eram pessoas que trabalhavam em atividades como assentador de azulejo, pedreiro, a construção civil, e à noite eles tocavam. Então, essas pessoas têm uma limitação de orçamento, né, de patrimônio muito restrito. E essas ações judiciais estão tocando no âmbito realmente de responsabilização mais dos empresários. Se você me perguntar os montantes e quanto a justiça vai determinar que isso seja feito para cada caso, cada individualização de situação, eu diria a você que ainda esses quantos não estão finalizados. Mas é muito difícil de você ter um patrimônio suficiente para responder, né, ao tamanho da dimensão dessas indenizações para tantas pessoas. Então é um caso complexo que pode acontecer de não se ter o dinheiro restituído, né, para os familiares após o julgamento de procedência das indenizações. E, Vitor, para a gente fechar aqui a nossa conversa, de todas as histórias que você ouviu sobre essa tragédia que está completando 10 anos, qual é a história que mais te tocou para a gente encerrar a nossa conversa? Olha, eu acho que desse rapaz, um jovem de 20 anos, que conseguiu sair daquele momento do incêndio, mas ele se transformou num herói, Tiago, porque ele viu que havia outras tantas pessoas que estavam lá dentro da boate, amigos, pessoas que ele também não conhecia, mas ele não se contentou em salvar a própria vida. Então, ele fez vários resgates de 7, 8 pessoas, inclusive, e a mãe dele disse para mim que entendia ao lado dele, mas ela queria ter o filho vivo, né? Então ela ressalta o heroísmo do filho, mas
confessou para mim que falou: olha, eu preferia ter o meu filho aqui comigo, porque a gente sabe do ato heróico dele, mas para uma mãe o que vale mesmo é ter a presença do seu filho. Então eu queria dizer que essa história realmente foi comovente, desse menino que salvou aí 8 pessoas de 8 gerações, né, que vão ter sequência de suas vidas com filhos, netos, bisnetos, em função do ato de heroísmo desse rapaz. Então é essa história que mais me tocou, e eu acho que serve como um espírito de solidariedade em meio a tantas lágrimas que a gente encontrou, e serve de inspiração daquilo que a gente espera das pessoas, né? Um amor ao próximo e um cuidado em relação à vida humana. Perfeito. Vitor, olha, muito obrigado pelo seu depoimento, pela participação aqui na Jovem Pan, para falar um pouco sobre esse caso que marcou o Brasil. Um grande abraço para você, até a próxima. Um abraço grande a você e a toda a audiência. Muito obrigado. Bom, conversamos com o Vitor Borges, que é jornalista, escritor, autor do livro Santa Maria, a tragédia da Boate Kiss, uma tragédia que está completando 10 anos. A você, ouvinte, a você, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.